Olá, seja bem-vindo ao URA. Meu nome é Paulo Xavier e esse é o curso online de Arduino. Hoje falarei e mostrarei um pouco sobre os conceitos de eletricidade. Primeiramente, vamos pensar em de onde vem a eletricidade. Bem, o nome já tem a ver com o princípio de funcionamento. Elétron. Pensando no átomo, seu núcleo tem seu próton de carga positiva, o nêutron de carga neutra e, girando em torno do núcleo, o elétron de carga negativa. Os elétrons ficam em movimento numa região chamada eletrosfera. Em tudo isso, o que nos interessa para os conceitos de eletricidade é que os elétrons podem se mover de um átomo para o outro. A partir disso, nós podemos obter o conceito de corrente elétrica, que é quando muitos elétrons pulam de átomo em átomo, de forma organizada, formando uma espécie de fluxo de elétrons. A energia que tem na tomada aí da sua casa é exatamente isso. Dentro dos fios tem um fluxo de elétrons se movimentando. Um detalhe importante é que tudo é formado por átomos, como você já deve saber. Mas não são todos os materiais que têm os átomos com elétrons que podem se mover com essa facilidade. Os metais, por exemplo, têm elétrons que se movem com maior facilidade. Por isso chamamos eles de bons condutores elétricos, enquanto que o plástico não tem essa facilidade, e por isso chamamos ele de mau condutor elétrico. Tanto que a fita isolante é feita de plástico. Se você for observar um fio qualquer, ele vai ter no interior de metal, que conduz bem, e o exterior de plástico, que não conduz. Você pode ter notado que o plástico é um mau condutor, mas também é dito como isolante, o que pode ser meio assustador, já que, sendo um mau condutor, ele poderia conduzir, só que pouquinho. Bem, já adianto que não existe isolante, pelo menos no geral. A fita isolante, por exemplo, é um isolante no nosso dia a dia, em sua casa e tudo mais. Mas se aplicarmos muita eletricidade, ele vai acabar deixando passar. Porém, a energia da tomada ou bateria não. Isso ela isola perfeitamente. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é o próprio ar, que normalmente não conduz, mas um raio pode acabar passando por ele, ocasionando o famoso trovão. O que será que faz esses elétrons se moverem? Afinal, a energia elétrica não começa a se mover do nada, por isso temos formas de gerar ela. Bem, esses elétrons precisam de um certo empurrãozinho, uma DDP, diferença de potencial elétrico. Bem, imagine uma mangueira conectando dois baldes por um furo na parte de baixo desses baldes. Ambos os baldes estão pela metade com água, sendo que a água são os elétrons. Estando na mesma altura, não há DDP entre eles, não tem diferença de potencial. Ou seja, não tem por que os elétrons se moverem. A água, no caso, vai ficar parada. Se mudarmos o potencial de um dos baldes, levantando um deles, os elétrons, a água, vai fluir para o de baixo, criando uma corrente elétrica. Essa DDP pode ser pequena ou muito grande, também conhecida como tensão. A unidade de medida da tensão é o volt. Então, sempre que eu falar em tensão, vou estar me referindo à quantidade de volts. Voltando um pouco à corrente elétrica, tem uma certa diferença entre a corrente das baterias e pilhas para a corrente da tomada. As baterias têm corrente contínua, enquanto que a tomada tem corrente alternada. Pensando no exemplo dos baldes, a corrente contínua funciona com um polo positivo e um negativo, com elétrons indo de um polo ao outro, sempre no mesmo sentido, o que uma hora vai acabar equilibrando, e é por isso que as baterias descarregam. E na corrente alternada, a diferença é que essa DDP muda, com positivo virando negativo e vice-versa. O detalhe
é a velocidade com que isso acontece. Aqui no Brasil, ela muda 60 vezes por segundo, conhecida como 60 Hz. Essa é a razão de os eletrodomésticos não terem um lado certo de pôr na tomada, já que os polos se invertem. A sigla de corrente contínua é DC, de Direct Current. E a sigla para corrente alternada é AC, de Alternating Current. Você deve ter se lembrado de alguma banda agora, né? A unidade de medida da corrente elétrica é ampere. Então, sempre que disserem ampere, significa a quantidade de elétrons que passa por ali. Quanto mais amperes, mais elétrons estão passando. Hora da resistência elétrica. Ela se trata da dificuldade que os elétrons enfrentam para passar por um condutor. Para que essa dificuldade aconteça, temos os resistores, muito utilizados quando não queremos que uma quantidade grande de elétrons passe por algum trecho do circuito ou em algum componente, como o LED, onde o resistor impede que ele queime, por exemplo. A unidade de medida da resistência é ohm. Os resistores funcionam da seguinte maneira. Imagine uma torneira com uma mangueira conectada. Quando você liga a torneira, a água, que seria o equivalente à corrente elétrica, flui pela mangueira normalmente. Se você pisar no meio da mangueira, o fluxo de água vai diminuir. É isso que um resistor faz, a grosso modo falando. Ele limita a quantidade de corrente elétrica. Falando agora rapidamente em circuitos. Circuitos elétricos são componentes eletrônicos interligados, associados a um condutor, dispostos de modo que formem um caminho para a corrente elétrica passar, partindo de um polo da fonte ao outro polo, ou da fase para o neutro, no caso da corrente elétrica das tomadas. Isso remete à ideia de um circuito, aqueles que os pilotos devem percorrer. Por isso dá-se o nome de circuito elétrico. Vem do caminho, o circuito mesmo que os elétrons percorrem. Bom, essa foi a aula de hoje. Não deixe de olhar a descrição, comente #pergunta e deixe a sua pergunta, dúvida ou sugestão ao lado. Nós usaremos isso nos próximos vídeos. Seja bem-vindo ao canal caso você tenha conhecido ele hoje. Vídeos todas terças e sextas. Um abraço e tchau!